Pronto, tá apresentando, viu, a tela. Pronto, só um minutinho. Tô abrindo aqui. Só um minutinho. Ei. Ele tá abrindo. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Tá dando pra ver aí direitinho. Hoje a gente vai falar do capítulo um do Dogma e o capítulo um do Ritual, tá? A gente vai falar também sobre o primeiro capítulo do Apocalipse e sobre o Arcano do Mago, né? Então a gente vai colocar aqui algumas ideias até umas 9 horas. De repente, eu vou tentar não passar de 9 horas. Qualquer dúvida, então, de repente, a gente tira no grupo, tá? Porque a Tainá tá gravando, ela tá um pouco ocupada hoje, então vamos lá, né? Seguinte. Vamos começar. E eu passar aqui, Vala, cadê o meu que passa? Pera aí. Só um minutinho. Não, pera aí. Deixa eu passar aqui. Ah, pronto. Bom, assim, eu resolvi pegar uns meus slides para a gente ter uma introdução à obra, né? Um pouquinho, a gente saber o que a gente está lidando, certo? Então, a obra do Dogma Ritual de Alta Magia, do Lewis Levi, o eixo de compreensão dessa obra é aquilo que estava ali bombando no século XIX, pelo menos na filosofia, que é essa síntese entre a fé e a razão, né? A razão significava a modernidade, né? A razão significava o iluminismo, a ciência. Só que a fé também significava esse mundo da vida, esse mundo que nos enche de sentido, né? A fé estava muito associada à Idade Média também. Então, como fazer uma síntese entre a modernidade e a Idade Média? O romantismo alemão, a gente sabe que tem muito também desse espírito, né? E eu coloquei aqui uma frase do próprio Lewis Levi que exemplifica isso bastante. Eis o que escrevemos num livro publicado em 1845. O tempo da fé cega passou, pois, e chegamos à época da fé inteligente e da obediência razoável. O tempo em que não acreditaremos somente em Deus, mas em que havemos de vê-lo nas suas obras. Né? Isso lembra muito o Liber Mundis, né? O livro natural, Deus revelado na natureza, né? É um ideal também do Renascimento, que são as formas exteriores do seu ente. Aspas. Ora, eis aqui o grande problema da nossa época: traçar, completar e fechar o círculo dos conhecimentos humanos. Depois, pela convergência dos raios, achar um centro que é Deus. Hoje se fala muito em interdisciplinaridade, né? O Edgar Morin, um grande pensador que reflete sobre a educação, falamos de transdisciplinaridade, transversalidade, né? De um caleidoscópio de saberes, né? E aqui o Lewis Levi, de alguma forma, já estava antecipando essa necessidade da modernidade superar esse estado fragmentário, né, das ciências, procurar essa síntese, né, procurar esse conhecimento orgânico da natureza, essa perspectiva mais panorâmica, né. E aí o que acontece? O espiritismo, ele também está nessa linha, né, nessa perspectiva de tentar trazer a fé, mas de um modo racional, né. Só que a gente vai ver que o Lewis Levi, o ocultismo e o renascimento do hermetismo também está nessa linha, mas de um modo muito diferente do espiritismo kardecista, na medida em que coloca a astrologia, a quiromancia e a alquimia não como meras superstições do passado, mas como saberes que guardam segredos a respeito do homem, da natureza e do divino, né? A diferença é que aqui no ocultismo a gente não rechaça os saberes antigos como primitivos, ultrapassados, né? Bom, outra coisa também que é um eixo da obra é a relação do cristianismo com a magia. A gente sabe que lá no Renascimento, Pico della Mirandola, Marcílio de Fitino já tinham essa empreitada de trazer de novo o conhecimento da magia para o cristianismo, né? A gente sabe muito bem disso lá no Renascimento. O Olívio Levi vai retomar essa questão no século XIX, claro, vai retomar de outro modo, né? E aqui eu peguei uma frase dele que deixa isso muito claro.
Eu vou ler para vocês. O cristianismo não devia, pois, dedicar ódio à magia. Olha como olha o eco de Picto da Miranda, os cabalistas cristãos da Renascença, né? Mas a ignorância humana sempre tem medo do desconhecido. A ciência foi obrigada a ocultar-se para escapar às agressões apaixonadas de um amor cego. A ciência que ele fala aqui é a magia. A gente vai ver que o livro Levi, ele tem uma aproximação da ideia de magia como síntese entre a ciência e a religião. Ela se envolveu em novos hieróglifos, dissimulou seus esforços, disfarçou suas esperanças. Então foi criada a algaravia da alquimia, contínua decepção para o vulgo, alteração de ouro e linguagem viva somente para os verdadeiros discípulos de Hermes. E aqui nós temos claramente o hermetismo, que a gente poderia chamar de hermetismo contemporâneo, né? A gente pode pensar três fases do hermetismo. O hermetismo lá em Alexandria, o hermetismo do corpus hermético. A gente pode falar do hermetismo no Renascimento, né? Como ali os europeus, a cabala cristã, né? Vai enxergar o hermetismo. E, claro, a influência que o Eliphas Levi tem do hermetismo é esse hermetismo do Renascimento, né? Não é o hermetismo do corpus hermético. É claro que ele está atravessado dos ideais do Renascimento. E no século XIX a gente poderia chamar de hermetismo contemporâneo. Essa retomada, esse renascimento do hermetismo, e junto com o tarô, né, também, que o Wilson Levi traz, tá? Então, um dos eixos da obra é cristianismo e magia. E é engraçado que fé e razão, né, é meio que análogo a cristianismo e magia, se você colocasse o cristianismo do lado da razão e a magia do lado da fé, né? Porque do ângulo do cristianismo, magia é algo superstição, é algo ultrapassado, né? É algo que se deve temer, enfim, é algo que se coloca com medo. E, para quem não entendeu até agora, então vai ficar entendendo de vez por todas, esse spoiler tem que ser dado. O tarô é o livro de Hermes, tá? Então, na linguagem do Eliphas Levi, o tarô é o livro de Hermes, tá? Então, toda vez que você vir falar em livro de Hermes, clavículas de Hermes, o Eliphas Levi está se referindo ao tarô, né? Então, para o Eliphas Levi, o tarô é a grande síntese da doutrina secreta universal, né? A grande chave do ocultismo. Um outro livro, aí o Eliphas Levi falando, um outro livro existe ainda, esse livro é o tarô. Mas esse, ainda que de algum modo seja popular, porque o tarô é popular enquanto jogo, né? E que possa ser encontrado em toda parte, é o mais oculto e o mais desconhecido de todos, porque contém a chave de todos os outros, né? E aqui a gente lembra, por exemplo, dos manifestos Rosa Cruz, no século XVII, que lá nos manifestos Rosa Cruz dizia que tinha um livro, né? Que através desse livro eles conseguiam ler toda a natureza, todos os segredos, né? Eles chamam isso de livro N, se eu não me engano. E o Eliphas Levi vai traçar a hipótese de que esse livro é o tarô, né? É meio ousado essa hipótese, né? Mas serve para a gente, pelo menos de um modo poético, filosófico, criativo, né? De poder trabalhar em cima dessas chaves, né? Uma grande chave do Pierre Hadot e do Valentin Tomberg é que a gente tem que olhar para essas chaves como exercícios espirituais, né? Não necessariamente com verdades historiográficas, a gente não precisa distorcer e contorcer a historiografia, a ciência histórica, para fazer caber de que realmente o tarô veio do Egito. Não, a gente não precisa disso no século XXI, né? A gente pode continuar como exercícios espirituais e está tudo bem. Eu acho isso, né? Bom, e aí o plano geral da obra, né? Pelas palavras do próprio Eliphas Levi, ele vai dizer: a nossa obra tem duas partes. Numa, estabelecemos o dogma cabalístico e mágico na sua totalidade. Dogma quer dizer doutrina, né? Dogma, né? Então não é algo que não pode ser questionado, não está nesse sentido, tá? Dogma aqui está no sentido de a doutrina. E, Anael, o que é uma doutrina? Gente, a doutrina é quando uma fé histórica ela se organiza de um modo, num cadeamento lógico, teológico, né? Quando, por exemplo, você tem fé em Jesus, mas Jesus é Deus? Jesus não é Deus? Jesus está na Trindade? Jesus não é da Trindade? Aí entra a doutrina, né? Então, o elemento da doutrina é um elemento da teologia, vamos dizer assim, tá? Então, dogma está aqui no sentido de doutrina, né? A outra é consagrada ao culto, isto é, a magia cerimonial. E olha como isso é interessante. Teoria e prática. Mas não é só teoria e prática que está aqui em jogo. Está aqui em jogo essa ideia da importância da liturgia, da importância do ritual, da importância da parte operativa da religião. Né? Essa parte operativa da religião é um dos grandes conceitos que definem magia. Né? Magia pode ser pensado como uma parte operativa da religião. Então vamos aqui. Uma é que os antigos sábios chamavam a clavícula, a chave, né? A outra, o que as pessoas do campo chamam ainda hoje de engrimanço.
o número e o assunto dos capítulos, olha a chave, que se correspondem nas duas partes, nada tem de arbitrário. Ou seja, não são 22 capítulos arbitrariamente. É porque está ligado aos 22 arcanos maiores do tarô, e os arcanos maiores do tarô têm uma ligação com os 22 capítulos do Apocalipse, né? E se achavam indicados na grande clavícula universal. Quem é essa grande clavícula universal? Isso mesmo, o tarô. O tarô é essa grande chave universal, de que damos pela primeira vez uma explicação completa e satisfatória. Vamos antecipar aqui uma polêmica logo? Aqui ele diz que ele está revelando toda a chave do tarô, né? Ou seja, ele não está revelando todas as significações, todas as combinações, até porque não dá para fazer isso. Até porque, mesmo que ele pudesse, é o trabalho de cada um, né? Cascavear essas chaves, né? Mas ele está dizendo aqui que, olha, eu dei completamente o sentido, a semente da coisa. O resto agora é com vocês. Né? Por que isso é uma polêmica? Porque vão ter ocultistas lá na frente, né, que vão dizer que o Wilson Levy deliberadamente distorce algumas relações do tarô, porque ele sabia as relações originais e ele não podia falar, porque ele estava preso por juramento. Né? Então existe uma polêmica dentro do meio ocultista, dizendo que o Wilson Levy, em alguns momentos, ele vai deliberadamente distorcer, né? Mas isso a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Algumas coisas tá tudo bem, alguma coisinha ali, mas a relação do tarô, é a questão do debate lá do Mago Seu Aleph, né? Então, assim, essa passagem mostra que ele é isso mesmo que ele acreditava, né? Bom, mas enfim, é uma polêmica que vai entrar depois, não queria nem antecipar muito agora. Agora que esta obra vá onde quiser e venha ser o que a providência quiser, ela está feita e cremos durável, porque é forte com tudo o que é razoável e consciencioso, tá? A essência do verbo está no princípio. O princípio é o que é. A inteligência é um princípio que fala, tá? Bom, e aí, o que é o verbo, né? Quando o Levi está usando essa palavra verbo, a gente tem que entender que verbo é a síntese entre a razão e a revelação. Ou seja, se existem elementos que lembram a razão na revelação, e existem elementos na razão que lembram a revelação, isso se dá porque há uma estrutura mais originária que é o que ele chama de verbo, o logos. Né? Um exemplo, a revelação fala de uma trindade, né? E a razão fala de tese, antítese, síntese, ou premissa maior, premissa menor, conclusão, como raciocínio lógico, né? O Hegel é que chama a atenção para isso. O quanto o raciocínio lógico tem estruturas que lembram a teologia e o quanto a teologia tem elementos que lembram o raciocínio lógico, lembram a razão. Só que para o Hegel, isso não é motivo de surpresa, porque para o Hegel, ambas são, a razão e a revelação, questões do espírito. Então, naturalmente, vão reaparecer essas estruturas, né? Não seria algo que nós deveríamos, ai meu Deus, olha como tem teologia na razão, olha como tem razão na teologia. Né? O Hegel, isso não seria um fator de surpresa. Mas para nós que somos esotéricos ou ocultistas, isso é possível, porque há o verbo originário, né? Ou seja, há uma estrutura originária da qual a razão e a revelação são dois modos de manifestação, né? Podemos dizer que a razão é a manifestação pública, na medida em que a razão é pública, né? A racionalidade é algo da praça pública, né? É o grego, vamos dizer assim, é a herança grega, e a revelação não é o que se dá a todos, né? A revelação, ela surge, ela é intempestiva, e aqui nós podemos falar do logos judaico, né? E aí, a junção do logos grego com o logos judaico deu o cristianismo, né? A gente sabe muito bem que com Fílon de Alexandria começa essa síntese, né, da tentativa da galera dizer que a razão grega e a revelação judaica seriam mais ou menos duas formas de estar falando sobre uma mesma estrutura originária, né? Fílon de Alexandria é o primeiro que vai tentar fazer essa síntese. E a gente sabe que os evangelhos cristãos, que não foram escritos pelos apóstolos, foram escritas pelas primeiras comunidades cristãs, diga-se de passagem, reproduzem trechos literários do Fílon de Alexandria. Fílon de Alexandria é esse filósofo que tenta juntar o logos grego com a revelação judaica. Então, as mesmas comunidades cristãs não leram a Bíblia em hebraico. Elas leram a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia. Então, era a pessoa de mentalidade grega incorporando o tipo de verdade judaica, que é a verdade como emete, a verdade como revelação. Então, o cristianismo, ele é historicamente a síntese entre o grego e o judaico, entre a razão e entre a revelação.
dois tipos de relação com a verdade. Por isso que talvez o cristianismo tenha vigorado tanto na história, né? Porque ele meio que como se ele tivesse sido uma síntese histórica daquele tempo, né? Como se ele tivesse costurado aquilo que era uma necessidade espiritual imperiosa daquele tempo, né? Por isso que ele vingou. E aqui, ó, o verbo é Yod He Vav He, né? Que é o nome divino, esse é o verbo. Tarot tá ligado ao nome de Yod He Vav He, nome de que tarot, né? São, tirando o T, seriam 4 letras, né? Tarot, rota. Então, o tarot estaria ligado à ideia do quaternário, à ideia de Yod He Vav He, a gente vai ver isso. Os 4 verbos da magia, os 4 naipes de tarot. E aqui, em hebraico, eu sou o que sou, né? Yod He Vav He. Aí tem a continuação aqui em hebraico. Seria eu sou o que sou, eu sou o que é, eu sou o ser, né? Isso seria o verbo, né? O verbo não existe. O verbo, ele é, né? Ou seja, se o verbo existisse, ele seria uma criatura. Ele não pode existir, né? Então, é engraçado, né? Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele seria uma criatura. Então, Deus é. Ele é o ser. Ele é de onde os seres, as criaturas tiram o ser, né? Então, se ele é o ponto onde as criaturas tiram o ser, ele mesmo não pode existir. Porque uma vez que ele existe, ele seria uma das criaturas, né? Nem que ele fosse a maior criatura, ele seria uma das criaturas. Existência carrega o caráter criatural, né? Então, a Cabala, ela já tinha uma compreensão do divino além da ideia criatural, que o povo gosta, né? Da ideia do papai do céu, um ser criatural. E aqui a Cabala já tinha essa perspectiva mais filosófica. Mas vamos, que eu tenho muita coisa para falar, tá? Ele é, exatamente. Intrigante isso, né? Intrigante isso. Isso flerta um pouco com o panteísmo, mas aí é outra questão que eu não vou entrar agora. Bom, e aí eu selecionei algumas passagens interessantes pra gente já pensar o mago, pensar o capítulo 1 e depois a gente vai para Apocalipse, tá bom? Hermes Mercúrio Trimegistus inicia o seu admirável símbolo, conhecido sob o nome de Tábua de Esmeralda, por esta tríplice afirmação. É verdade, é certo sem erro, é absolutamente verdade. O que o livro Levi está dizendo aqui é que o corpus hermético ter começado com essa frase, aqui tem uma estrutura paraíso, queda e reintegração. Ó, é verdade, paraíso, o ser, ponto de partida. É certo sem erro, ou seja, desceu, habitou entre nós e separou o joio do trigo, né? A queda. É absolutamente verdade, ou seja, se reintegrou com todos os seres. Agora ele é absolutamente verdadeiro. Então, essa tríade aqui é verdade, é certo, é absolutamente verdade, é como se carregasse uma estrutura teológica imanente nessa frase. É isso que Levi vai deixar entender. Assim, a verdade confirmada pela experiência em física, a certeza desembaraçada de qualquer mistura de erro em filosofia, a verdade absoluta indicada pela analogia no domínio da religião ou do infinito. Tais são as primeiras necessidades da verdadeira ciência e é o que só a magia pode dar aos seus adeptos. Então ele está querendo dizer o que? Ó? Física, natureza. Filosofia, homem. Religião, Deus. A estrutura. Natureza, homem, Deus. Eu canso de falar dessa estrutura, né, para vocês, porque ela está em tudo, porque ela explica tudo. Até o filósofo Schelling vai dizer que ela tem uma raiz filosófica, né? Ela tem embasamento filosófico, essa estrutura, tá? E aí o que acontece? Ele está dizendo que a magia seria a síntese da física, da religião e da filosofia. Então seria o quarto elemento que pode explicar, né? E poderia, vamos dizer assim, dar essa síntese entre natureza, homem e Deus. Por quê? Porque ela é a doutrina universal, né? Aí ele vai colocar a grande questão do mago que entra agora. Mas, antes de tudo, quem sois vós que tende este livro entre as vossas mãos e começais a ler? Ou seja, a magia é essa grande síntese, a magia é essa grande ciência que faz a síntese entre física, religião e filosofia. Mas quem é você? Você está preparado? E aí vai começar a preparação do mago, né? Então, antes de pensar a magia, é necessário pensar o mago. Ele vai dizer o que é o mago. O mago dispõe de uma força que conhece. O feiticeiro procura abusar do que ignora. Então, a diferença aqui conceitual entre feiticeiro e mago é porque o feiticeiro não tem o conhecimento do mecanismo do mundo, o conhecimento da totalidade, o conhecimento filosófico, né? Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele quer apenas extrair aquele benefício e pronto. O mago, ele tem um conhecimento a respeito do mecanismo do mundo. Aí ele vai dizer, o diabo, se é permitido no livro de ciência empregar esta palavra desacreditada e vulgar, o diabo se dá ao mago, e o feiticeiro se dá ao diabo. Olha como é interessante. A diferença entre o mago e o feiticeiro
É uma espécie de gnose, né? Uma espécie de trabalho, é uma espécie de compreensão. O mago, ele está mais ligado a um processo filosófico, a uma visão panorâmica da natureza, né? O mago é o soberano pontífice da natureza. O feiticeiro não passa de um profanador, né? Então, o feiticeiro é aquele que vai distorcer a lei natural, né? O feiticeiro é para o mago o que o supersticioso e o fanático são para o homem verdadeiramente religioso. Ou seja, o homem verdadeiramente religioso seria o homem que aproxima religião e razão, aproxima a religiosidade de um elemento mais filosófico, aproxima a religiosidade da razoabilidade, da ciência, da filosofia, né? Faz essa síntese, né? Meio que procura o esclarecimento, né? E o feiticeiro seria aquele que não teria essa compreensão. Claro que aqui você poderia jogar questões sociológicas, né, e dizer que o mago representava a classe média, que tinha acesso aos textos de Aristóteles, né? O feiticeiro era um analfabeto e, portanto, você pode entrar nessas questões que eu não vou entrar aqui agora em detalhe, mas são passíveis de serem pensadas também, questão sociológica colocada aqui, tá? Mas eu queria hoje dar ênfase mais na questão esotérica mesmo hoje. Bom, o que é magia e as 4 virtudes mágicas? Gente, a gente estava debatendo se o mago é o Aleph, né? Bom, Eurípides Levi chama atenção para a silhueta aqui do mago, ó. A mão levantada aqui para o lado, olha a letra Aleph, ó. Então, realmente, gente, é muito parecido. A gente vai ver que a figura das letras hebraicas e os arcanos são realmente muito parecidos, né? Estranhamente parecidos. É como se quem tivesse pintado o tarô tivesse deliberadamente pensando nas letras do alfabeto hebraico. Isso não pode ser provado, tá, gente? Isso é um mistério, tá certo? Então, quando vem a escola inglesa, por exemplo, e coloca o mago para ser o Beth, né? Ah, mas é porque Bereshit bara Elohim, a Bíblia começa com a primeira letra, é o Beth. Bom, eu acho essa argumentação um pouco frágil, porque por que teria que, nesse ponto, a Bíblia judaica, né, começar com a letra Beth, né? Por que isso indicaria que Beth é o mago, né? Por que a criação, a letra Beth, né? Não é a casa de Deus, né? A própria papisa, né? A sacerdotisa é essa casa de Deus. A existência é a casa do divino, né? Então eu não vejo de por que começa com Beth tem que ser o mago, né? Eu acho esse argumento muito frágil, mas se dá certo para você, se na sua mística, na sua gnose funciona, né? E se você consegue ir adiante, parabéns. Mas para mim tá muito claro a relação de Aleph com o mago, principalmente a gente vai ver outras relações aqui do Aleph com a suástica, com os 4 elementos e etc e tal. Então ele diz: na primeira página do livro de Hermes, o adepto é representado coberto com um largo chapéu, cuja aba, sendo dobrada, pode ocultar a sua cabeça inteira. Tá falando o quê? Do mago, né? O mago é a primeira página do livro de Hermes. Olha aí, ó, né? Como ele tá falando em sentido cifrado e quem entende tá entendendo o que tá querendo dizer. Ele tá falando do corpus hermético, ele tá falando agora do tarô. Ele tem em uma das mãos elevadas para o céu, a qual aparece governar com sua baqueta, e a outra mão no seu peito. Tem diante de si os principais símbolos ou instrumentos da ciência, e esconde outros numa algibeira de escamoteador. O seu corpo e os seus braços formam a letra Aleph, a primeira do alfabeto, que os hebreus, né, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Que os hebreus mais tarde tiraram dos egípcios, né? Ele vai dizer que eu tô tentando tirar essa imagem aqui, como é que eu faço isso aqui só para ver. Opa, pronto. Que ele vai dizer aqui que os hebreus tiram dos egípcios. Quando sumir aqui, eu não sei como é que vai para sumir, mas quando sumir, ele vai dizer que os hebreus tiraram esse dos egípcios, né? Isso não é uma informação historiograficamente correta, né? Mas para a época dele, fazia um tanto sentido, né? A egiptologia que eles viviam ali, mas não é uma informação tão correta essa ideia de que o alfabeto hebraico deriva do egípcio. Esse é um pouco meio assim. Bom, existe relação de Aleph com a suástica, né? Símbolo antigo. Olha os 4 elementos aqui de novo, né? A ideia do quaternário, a ideia de movimento, a ideia de raiz das coisas, né? Se você olhar para a suástica, você vê a ideia de uma espécie de raiz. Isso me lembra, gente, vocês vão rir aí, quem tem mais de 20 anos, 30 anos vai até rir, mas vai lembrar. Lembra aqueles portais no jogo do Bomberman, né? Que ficava girando, o Bomberman entrar. O Bruno lembrou logo, né? A raiz das coisas, né? Lembra aquele girozinho do Bomberman? É a primeira coisa que eu lembrei, né? E ele diz: a unidade é o princípio dos números, é também o princípio da vida. Consegui tirar isso aqui, pronto. É o princípio do movimento e, por conseguinte, da vida.
né? Ou seja, do movimento, né? Vida é mover. Então, os primeiros remoinhos, né? Como diz lá da Cabala Mística, John Fortune, né? Então, o primeiro princípio, os ases, né? Os ases no tarô vão estar ligados a esses primeiros remoinhos, né? O início de uma ideia, o início de um sentimento, o início do empreendimento, o início de um pensamento, o início de uma inspiração, se for o ar de paus, por exemplo, né? Então, essa associação do Aleph com a suástica existe, né? Como se estivesse expressando esse movimento quaternário universal. Bom, então o que é a magia? A magia é a ciência tradicional do segredo da natureza, segundo Elif Levi, que não vem dos magos. Para chegar ao Santo Regnum, isto é, a ciência ao poder dos magos, 4 coisas são indispensáveis. E aí nós estamos falando o quê? A grande chave do primeiro arcano é a preparação do magista. Isso é muito interessante, gente, porque é um elemento que muita gente se esquece. Antes de o sacerdote começar um ritual, uma liturgia, existe a preparação do sacerdote, né? O jejum, né? Por exemplo, no Santo Daime, o famoso 3 dias antes, 3 dias depois, tem a ver com essa ideia de preparar, vamos falar aqui uma linguagem espírita, né? Preparar o aparelho, né? Para o trabalho, para a teorgói, para a teurgia, né? Então é muito interessante isso, como o primeiro arcano, no sentido esotérico, chama a atenção dessa preparação para o mago. O que o mago tem que ter? O mago tem que ter uma inteligência esclarecida pelo estudo, né? Uma audácia que nada faz parar, né? Ou seja, a magia, a mãe do mundo, a alma do mundo não gosta de gente morna, ou é quente ou é gelado, né? Tem que ser realmente assim os extremos, né? Assim, no sentido de ser vigoroso, né? Não tá ali muito, eu vou, não vai, entendeu? Uma vontade que nada quebra e uma discrição que nada pode corromper ou embebedar. Essa chave da vontade vai ficar muito pronunciada no arcano do mago. A gente vai ver isso com mais calma. Né? Dos 4 verbos, o mago está mais associado à vontade, a gente vai ver. E aqui, olha os 4 verbos da magia: saber, ousar, querer, calar. Saber é a inteligência, esclarecida pelo estudo. Ousar é essa audácia, né? Como se fosse assim uma onipotência relativa, né? O mago, na hora da liturgia, ele tem que se crer como onipotente, como representante do divino, né? A decisão que ele tomar ali não pode voltar atrás, ele tem que ser firme na hora do ritual, né? Então, isso é a audácia nesse sentido, né? Querer é a vontade, é saber querer, é saber estimular esse querer, ou seja, ele tem uma chave do desejo, né? É saber como é o mecanismo do desejo, o que me cativa, o que me estimula, né? O que é desejar uma coisa, o que é querer de fato uma coisa, né? Porque tem coisas que nós queremos, tem coisas que nós achamos que queremos, né? E não é a nossa verdadeira vontade, né? É a falsa vontade. E aí a relação com o Telemann é muito interessante. E a descrição, obviamente, tem a ver com calar, tem a ver com não se envolver com polêmica vazia, com coisa que não vai levar a nada, que, enfim, que provoca um desgaste. A gente vai ver isso com calma. O que seria? Bom, e é engraçado que no Apocalipse, se a gente for olhar se a gente for olhar para o primeiro capítulo do Apocalipse, tem coisas muito interessantes que nos lembram assim o mago, né? É este espírito divino, o espírito do Filho único de Deus, que São João representa. Aqui ainda é o Eurípides Levi, gente, falando, viu? Aqui ainda é o Eurípides Levi falando do Apocalipse, ó. É este espírito divino, o espírito do Filho único de Deus, é a figura do mago, tá? Que São João representa no seu Apocalipse, de pé, no meio dos candelabros de ouro, porque é o centro de todas as luzes, tendo 7 estrelas na sua mão, como a semente de um céu inteiramente novo, e fazendo descer a sua palavra à terra, sob a figura de uma espada de 2 gumes. Quando os sábios, desanimados, adormecem na noite da dúvida, o Espírito do Cristo está em pé e vigia. Aquele Espírito que aparece a João, com candelabro, com olhos de fogo, língua de fogo, é o Espírito do Aleph, é o Espírito do mago, é isso que ele está querendo dizer. Né? O próprio mago, enquanto Adão Cadmon, né? Enquanto homem divino, divino humanizado, né? Tá na figura do mago e tá no capítulo 1 do Apocalipse, é aquela figura que aparece. Aquela figura é a representação do mago, né? Quando os povos, cansados do trabalho que liberta, se deitam e se enfraquecem nos seus grilhões, o Espírito do Cristo fica em pé e protesta, né? Então, saber, ousar, querer, calar. É preciso saber para ousar, é preciso ousar para querer, e é preciso querer para ter o império. E para reinar é preciso calar. Palavra do próprio Eurípides Levi.
né? Como esses verbos estão encadeados e eles meio que versam uns sobre os outros e dão combinações maravilhosas, né? Querer usar, querer saber, querer calar, né? Saber usar, saber querer, saber calar e por aí vai, né? Bom, e aí, o capítulo 1 do ritual vai falar sobre o quê? Sobre as preparações, né, para a liturgia. As operações mágicas são o exercício de um poder natural, mas superior às forças ordinárias da natureza. São o resultado de uma ciência e de um hábito que exaltam a vontade humana acima dos seus limites habituais. Então, um elemento fundamental da magia é o êxtase, né? O ectase, né? O ritual, né? É para excitar a vontade humana, para provocar o ectase, provocar essa saída de si. Né? E essa saída de si tem uma chave da própria magia, né? Agora, assim, quando ele fala que é um poder superior à natureza, ele está nesse horizonte que lá do Renascimento, né, de que a magia superior é a cabalística e que aqueles letras da cabala estão num plano mais originário, né? E tem o poder sobre a natureza. Então tem essa coisa de o natural e o supranatural. O supranatural como sendo a cabala, como sendo, né, a alta magia. Então ele tá nesse horizonte, tá? De um hermetismo para a filosofia natural, a magia natural, e de uma cabala, de uma magia cabalística, de uma cabala hermética, vamos dizer assim, para uma magia com as forças angélicas supracelestes, né? Vamos dizer assim, supranaturais. Bom, mas para fazer milagre é preciso estar fora das condições comuns da humanidade. É preciso estar abstraído pela sabedoria, ou exaltado pela loucura, acima de todas as paixões, ou fora das paixões, pelo êxtasis, ou frênese. Tal é a primeira e mais indispensável das preparações do operador. Gente, vocês querem saber isso na prática? Eu vou exemplo para vocês. Você vai pegar um banho de umbanda, né, por exemplo, e você vai para o seu chuveiro, e você coloca no balde, né? E muita gente pega e toma o banho do pescoço para baixo, né? As pessoas não sabem que para a magia funcionar é necessário que você ali faça uma prece, que você entre num certo estado de gnose, né, de contemplação, de êxtase. Esse estado é que vai ser efetivo. Então, o ato mágico, ele é precedido pelo estado de êxtase, de comunhão. Então, se não houver uma preparação para o banho litúrgico, né, para o banho de umbanda, ele vai ter pouca eficácia. Então, é necessário que você entre num estado de gnose para poder entrar, fazer o banho de umbanda, um exemplo, né? Então, essa é a primeira, por isso que tem o canto, por isso que tem a vela, por isso que tem que traçar o ciclo, tudo isso é para como se que excitar a nossa vontade, né? Fazer vibrar, fazer a gente entrar nesse estado de êxtase. Bom, assim, e esse aqui eu achei muito interessante isso aqui. Assim, por uma lei providencial ou fatal, o mago só pode exercer a onipotência na razão inversa do seu interesse material. O alquimista faz tanto mais ouro quanto mais se resigna às privações e estima a pobreza, protetora dos segredos da grande obra. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que o êxtase é sair de si, né? Quando você está em êxtase, sair de si, você não pensa muito no ego. A magia não é para você. Você entra num estado de comunhão, de beatitude, que é como se isso fosse uma proteção para dizer assim: você vai acessar a magia elevada? Vai, pois aqui você tem que entrar em êxtase. Em êxtase, você não vai querer usar isso aqui para o mal, você não vai querer usar isso aqui para o seu egoísmo. Você vai estar, tipo, com a comunidade dos seus ancestrais, você vai estar em comunhão com os espíritos, vamos dizer assim. E nesse estado, naturalmente, seu coração não vai querer fazer magia egoísta, porque para ter o ego, tem que sair do êxtase, né? Ou seja, o êxtase é meio que um colapso do ego. E isso seria uma espécie de sabedoria da natureza para proteger os feiticeiros de acessarem a magia superior. Né? Ou seja, o feiticeiro ele só vai lidar com magia natural, porque quando ele quiser lidar com a magia superior, ele tem que entrar em êxtase. E o êxtase vai colapsar o ego dele. Né? O êxtase é esse colapso temporário do ego. Né? Então, isso é como se fosse uma sabedoria da própria natureza para proteger a si mesma e esses grandes arcanos. Né? Êxtase leva à razão inversa do interesse pessoal. Sair de si é sair do pessoal. É sair do. Você entende o que eu quero dizer? É sair dessa condição de pessoa, de sujeito, né? Bom, o diabo torce o pescoço dos feiticeiros. Eu achei massa, achei ótima essa frase do Elifo Levi. Engraçada um pouco, né? E ele diz aqui, ó. Vós, pois, que procurais na magia o meio de satisfazer vossas paixões, parai nesse caminho funesto. Só achareis nele a loucura ou a morte.
é o que exprimiu outrora por esta tradição vulgar, que o diabo acabava, mais cedo ou mais tarde, por torcer o pescoço dos feiticeiros, né? Ele está querendo dizer assim, magia é sacerdócio entre a terra e o céu, né? Então, se você quer entrar nesse caminho para ter domínio e poder sobre as coisas, ou você vai encontrar a morte, no sentido fatal, né? Você não vai saber lidar com essa energia, ou com essa questão, ou você vai encontrar a loucura, porque como você vai entrar em êxtase, em ectase, permanecendo na estrutura do ego? Isso vai colapsar, isso vai provocar uma espécie de rasgão, né, entre o esquizo, né? O esquizo quer dizer assim, há uma fenda, né, entre o imaginário, entre o que é dentro e o que é fora. O esquizo ele tem essa fenda, ele não sabe separar. Então, se você procurar magia, esses poderes superiores, para fins meramente egoístas, uma hora você corre esse risco de causar essa fenda na consciência, né? Vamos dizer assim. Bom, então a primeira coisa que o mago tem que aprender é aprender a querer, direcionar a vontade. E ele diz assim, ó, como se pode aprender a querer? Aqui está o primeiro arcano da iniciação mágica, e é para fazer compreender a própria essência deste arcano que os antigos, depositário da arte sacerdotal, rodeavam os acessos do santuário de tantos terrores e prestígios, né? Ou seja, é isso que você quer mesmo? Olha a imagem do Bafomé na sua cara aí, né? Se é isso que você quer mesmo. Só davam crédito a uma vontade quando tinha dado suas provas, e tinham razão. A força só pode afirmar-se por vitórias. A preguiça e o esquecimento são os inimigos da vontade. E é por isso que todas as religiões multiplicaram as práticas e tornaram minucioso e difícil o seu culto. Quanto mais a pessoa se preocupa por uma ideia, tanto mais adquire força no sentido dessa ideia. Isso é uma chave mágica muito interessante. Ele está querendo dizer que a magia é alguma coisa que surge quando você se inclina a ela, quando a sua vontade se está direcionada a esse processo. Então, é um processo de mão dupla. Né? Você alimenta o processo quando você foca nisso e o processo retroalimenta, fazendo as estranhas coincidências acontecerem no mundo. Né? Então, é como se a magia fosse uma poiesis, uma arte poética. Né? Ou seja, o que é uma poiese? Uma poiese não é aquilo que é, nem aquilo que deve ser. Uma poiese é aquilo que se faz. Porque, presta atenção, existe o ser, que é aquilo que é, existe aquilo que deve ser, ou seja, não é, mas deve ser, e existe aquilo que nem é, nem deve ser, mas se faz, se põe, se coloca. Então a magia está nesse âmbito, né, da poiesis, ou seja, ela existe na medida em que eu me inclino à sua existência. Ela surge no meu horizonte na medida em que eu instauro a ação em que ela se faz presente. Entende o que eu quero dizer? É assim que se entra no horizonte mágico, né? E retroage sobre você com o aumento da força da sua vontade, da sua fé, vamos dizer assim, né? Bom, a fé deve ser traduzida em atos. Olha a importância aí da magia, do ritual, né? O ato é esse ritual para exercer a vontade, o exercício da vontade, né? Para poder é preciso crer que se pode. E esta fé deve traduzir-se imediatamente em atos, da importância da magia do mundo mágico, né? Quando uma criança diz não posso, sua mãe lhe responde experimenta. Olha a analogia da criança como a humanidade e a mãe como a natureza, né? A natureza quer a experiência, né? A natureza quer experimentar todas as experiências a partir de nós, né? Principalmente as experiências mais elevadas. A fé nem mesmo experimenta. Ela começa com a certeza de acabar e trabalha com calma, como tendo a onipotência às suas ordens e a eternidade diante de si. Então, a magia é necessário fé. Olha como é interessante, né? E na Umbanda a gente vê muito isso, né? Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Tem uns pontos que falam muito isso, né? Não é uma fé cega, não é uma fé ingênua. A fé ela é diferente da crença, porque a crença é acreditar em algo. A fé ela tem uma conotação de produzir esse algo que você ama. A fé tem a ver com eu não acredito em algo. Quando eu digo que eu tenho fé em alguma coisa, eu digo eu instauro isso pela minha ação. A minha ação é instauradora desse mundo que eu acredito. Entende? Então a fé ela tem um componente de ação, né? O Maurício Oliveira tem um livro que ele vai dizer que a fé tem a mesma energia do amor, né? Quando você ama, não é uma crença, você ama porque você quer amar, né? Você ama porque você quer o amor, né? E esse querer o amor instaura o horizonte amoroso, né? Então a fé é diferente da magia, ou diferente da crença nesse sentido, tá? Bom, vamos aqui. Outra coisa interessante.
Ouse formular o seu desejo. Vós, pois, que vos apresentai diante da ciência dos magos, que lhe pedis? Ousai formular vosso desejo, seja qual for, depois ponde-vos imediatamente à obra, e não cesseis mais de agir no mesmo sentido e para o mesmo fim. O que quereis será feito, e já está começado por vós e por vós. Eu lembro muito do Daime, né? O Daime é pedir, né? Formular um desejo. Dai-me fé, dai-me luz, dai-me amor. Então, é a importância de você ter uma clareza a respeito do desejo, né? Qual é o seu real desejo, né? Qual é o seu desejo profundo da sua alma? Ouse formular esse desejo, porque ao formular esse desejo, é como que meio que você conjura ele. É como se você consegue olhar ele de fora, entende? É como se você consegue ter uma relação objetiva, mais clara e mais consciente, né? E se tem uma coisa difícil nossa é formular os nossos desejos, né? Então, ouse formular o seu desejo ouse criar, vamos dizer assim, uma espécie de consciência disso que te move, disso que te faz buscar o ocultismo, buscar a espiritualidade, né? Então, formular isso, pedir, né? Então, a magia tem muito a ver com pedir. Pedir vos serás dado, né? Então, formular esse desejo é meio que como que para a alma do mundo tem uma espécie de consciência, né? Então, existe uma questão até psicanalítica, vamos dizer assim. A psicanálise é muito isso, né? Quando você vai para o consultório, o psicanalista vai te ajudar a você formular o seu real desejo, né? Você encontrar o seu desejo que você não está conseguindo entender. A psicologia e a psicanálise vão muito nesse sentido, né? A psicanálise mais ainda, né? E o William Levy estava falando isso aqui antes do Freud, interessante. Ou contemporâneo do Freud, vamos dizer assim, né? Bom, ser o que se deseja ser. Preciso determinar a vontade por palavras e realizar as palavras por atos. É preciso traduzir a ideia mágica em luz para os olhos, em harmonia para os ouvidos, em perfumes para o olfato, em sabores para a boca e em formas para o tato. É preciso, numa palavra, que o operador realize na sua vida inteira o que quer realizar fora de si no mundo. É preciso que se torne um imã para atrair a coisa desejada. E quando estiver suficientemente imantado, saiba que a coisa virá sem que ele pense por si mesmo. É interessante isso, né? Uma das leis da magia é a lei da semelhança, né? Você tem que vibrar aquilo que você quer atrair. Isso é muito conhecido, né? Porque aí você atrai por semelhança, por similaridade as coisas, né? E também a ideia de que você pode agir à distância, né? Uma moeda que você achar na rua, você pode lançar um feitiço ali que vai pegar a pessoa, né? Que tava com aquela moeda que aquela pessoa possuía. Tem essa lei também, que é uma lei da causalidade mágica. A gente vai ver depois. Bom, e aí o William Levy fala dos 40 dias de preparação. A purificação do mago, e hoje começa a quaresma, né? 40 dias, eu acho isso incrível, né? Essas coincidências. Hoje começa a quaresma, que tem muita vez simboliza os 40 dias de preparação. É interessante que, tocando nesse assunto aqui rapidinho, a quaresma é o período que antecede a ressurreição de Jesus Cristo, né? No sentido esotérico, essa ressurreição do Cristo está muito ligada ao nascimento, a Áries, né? Então, os 40 dias da quaresma tem um simbolismo com a casa 12 da astrologia, com as provações, com a expiação, né? Com a tentação, com o vazio psicológico, né? Então, é um momento de você ter uma dosinha de paciência a mais nas coisas. Coloque uma dosinha de paciência, que é a melhor coisa que você faz durante esse período. De fato, experiência própria, né? Então, interessante essa analogia com a casa 12. Eu faria essa analogia da quaresma com a casa 12. Bom, a purificação do mago deve consistir na abstinência das voluptuosidades brutais, no regime vegetariano e brando, na supressão dos licores fortes e na regularidade das horas de sono. Esta preparação foi indicada e representada em todos os cultos por um tempo de penitência e privações que precede as festas simbólicas da renovação da vida, né? Então é claro que a gente não precisa aqui para fazer realmente 40 dias à risca, como ele está dizendo, se abstendo de tudo, né? O que ele está querendo dizer aqui é que cada culto, cada religião, cada cultura constrói uma ideia de preparação para uma festa simbólica que vai vir, né? E essa preparação, para aquele que quer dedicar a magia, ao sacerdócio, que é a magia, ela tem essa chave da preparação, de evitar certas coisas, né? No nosso caso, eu acho que a gente evitar explodir com os nossos irmãos, nossos amigos, já é muita coisa, eu acho, já é um jejum bastante, né, no nosso mundo. Bom, e aí a treta começa, né? Porque o mago seria o primeiro arcano, então estaria associado ao caminho que vai de Rockmar
a Keter a Rockman, né? Então esse caminho aqui, se for lá pela escola inglesa, aqui estaria o louco, né? E aí, claro, tem a ideia de que a jornada do tarô é a jornada do louco, né? Mas aqui na escola francesa, a gente considera que o mago ele está aqui nessa relação porque essa altura aqui é a altura da mística, né? É a altura da comunhão mais alta com o sagrado. Por isso que o mago é a mística lá no Valentim Tomberg, né? E por isso que a frase que liga muito ao mago na Bíblia é aquela: meu jugo é suave, meu fardo é leve, Mateus. Ou seja, quando você encontra essa altura divina, né, do contato mais alto com o divino, você entende que a vida é um grande jogo, né? Você entende que a vida é uma grande comédia, né? A divina comédia. Divina comédia por quê? Porque você jura que é sofrimento, no final você ri, né? No final não era isso, né? A comédia é muito isso, né? Você vai, depois, pá, era aquilo que era inesperado, né? Então, o Osho falava bastante que quando se ilumina, e eu não gosto muito do Osho não, tá, gente? Tô falando aqui só a título de, de, de exemplo. Mas o Osho dizia que a primeira coisa que acontece quando um Buda se ilumina, quando alguém se torna Buda, é que se dá uma grande risada, né? Porque percebe que a vida é uma grande piada, né? Então, essa experiência é uma experiência muito iluminadora, né? E o mago, ele percebe o grande jogo da existência. Por isso que ele encara a vida com leveza, com suavidade. Por isso que essa passagem está ligada ao mago. E aí, esse 11º caminho, porque aqui ele está considerando que cada esfera é um caminho, tá? Aí então aqui seria o 11º, vamos dizer assim, né? O 11º caminho é a inteligência cintilante. Olha aí o mago, Mercúrio, né? Fala muito da inteligência, da vontade, né? Porque ela é a essência dessa cortina colocada junto da ordem de arranjo e lhe é dada uma dignidade especial de ser capaz de manter-se de pé diante da face da causa das causas, né? Então, é aquele que consegue se manter de pé diante desse princípio originário, né? E a experiência mística é esse contato direto com a fonte, né? Tão direto que é inefável, você não consegue explicar o que é, né? É, e aí o 11º caminho, eu acho interessante essa questão da inteligência, porque me lembra muito relação com o mago, com Mercúrio. Inteligência tem a ver com saber escolher, saber fazer escolhas, saber exercer a vontade. Aqui ele está organizando a mesa, ele está separando, ele está juntando, né? Da inteligência é saber entre eleger, né? Entre escolhas, né? Saber fazer a escolha correta. E aí a papisa depois a gente vai ver que é aqui, ó, que é até binar. E faz muito sentido que seja essa linha com binar, né? A papisa, né? E aí na escola inglesa, onde é que estaria a papisa? Seria o terceiro arcano, né? Seria a ligação entre Keter e o abismo. Aí é outra história que a gente pode ver depois, né? Mas enfim, a gente vai percorrer, viu, gente? Esse caminho sudinho, tá? Então, Aleph tá ligado a esse aqui, ó, né? De baixo para cima é a experiência mística que o humano pode ter. De cima para baixo é os princípios universais, né? É esse logos, é esse verbo, é esse redemoinho, é esses grandes moinhos, né? Os primeiros princípios, né? Bom, e aí, para mais ou menos terminar, o Apocalipse 1, deixa eu tirar aqui o Apocalipse 1 dizendo o seguinte: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Gente, essa expressão filho do homem ela é bem esotérica, né? Porque é a ideia de que o humano ele vem gerar algo, vai fazer nascer o espírito. O espírito é o que nasce da alma, é o que a gente engendra. O filho do homem ou seja, seria a força angélica que o humano vem parir. Então, filho do homem seria nesse sentido, né? Que nasce do humano, o que nasce dessa expurgação, né? Semelhante a um filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingindo pelos peitos com um cinto de ouro. Gente, eu não sei vocês. Tudo bem que o cinto de ouro aqui do Mago de Mazélia não tá nos peitos dele, não. Mas tá aqui, né? Com a proximidade aqui perto dessa região. Então, esse cinto de ouro e o Mago de Mazélia ter esse cinto de ouro aqui, ó, a moedazinha perto, né? Eu achei isso incrível, assim. Eu acho que me deu um certo arrepio, né? Se você trabalhar esse mistério da relação do Apocalipse com o Tarot, será que quem desenhou o baralho de Mazélia estava realmente fazendo referência ao Apocalipse? É provável, né? Na medida em que o Tarot é atravessado por simbologia cristã, né? Apocalíptica. E na Apocalipse 1, 13 diz assim: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. A mística, ó. A morte, né? A morte, a colapso do ego, né? E ele pôs sobre mim a sua destra. A mão destra é a mão direita, né? E é o caminho lá, é o caminho da direita, né? Do mago, né? Ele tá à direita da árvore da vida. Dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro
e o último. Esse, o primeiro e o último, a gente sabe que é o 1 e o 10, né? O 10, se você for fazer a adição teosófica, é 1 mais 0 que volta a 1. Então, o 1 e o 10, né? O mago e a roda da fortuna, é o princípio e o fim que retorna, né? O 0 é 1, 10. Um ciclo que retorna, né? Então, essa ideia de que é o primeiro e o último, dá a ideia exatamente do 1 e do 10, do mago e da roda da fortuna. E existe uma ligação entre os dois que a gente vai ver bem mais adiante em outras aulas. Vamos chegar lá. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha como é interessante. Eu que vivo e fui morto pode estar expressando Jesus Cristo, a crucificação. Mas tem essa ideia de que ele morre, vive, que é o eterno ciclo, né? Que a vida é jogo. O interesse do jogo é jogar, né? O sentido é estético da existência, né? Ou seja, Deus, o divino, se ele é perfeito, ele cria por prazer de criar. Então essa chave do prazer, essa chave da estética é muito forte, né? Não é à toa que os românticos alemães vão dizer que a arte é mais originária que a filosofia, que a arte é que é o órgão da filosofia, né? Então aqui no Mago, nós temos muito essa ideia de que o prazer da vida é o sentido do jogo, o sentido do jogo é jogar. Então não existe uma finalidade fora da criação. A finalidade da criação é ela mesma. E isso causa um sentido estético, né? Poético, né? A arte como a chave da própria existência, a gente pode pensar assim, né? Bom, e aí terminei aqui. Faltam 8 minutos para as 9. Eu acho que eu esqueci de falar de alguma coisa, mas se eu tivesse que a gente vai falar do grupo, de repente. Mas essa é a exposição do Mago. E aí a Tainá ficou de. Que ela não tá podendo assistir, mas ela tá gravando. Ela ficou de 9 horas voltar aqui para encerrar, né? Mas eu vou abrir para vocês falarem alguma coisa. Quando ela voltar aí, de repente a gente pode esticar um pouquinho. Eu vou abrir para perguntas agora, tá bom? É basicamente isso. Podem falar agora. Fogo no parque agora. Eu falei bem rápido, mas foi porque a ideia assim, de que eu queria fechar em 1 hora e tal, né? Mas é isso. É, em síntese, é isso. Bruno, pode falar, Bruno. Opa, boa noite, galera. Mais uma quinta-feira. Obrigado, Anael, novamente pela explanação, pela exposição. Tem muita coisinha que escapa, né? Vou fazendo as minhas anotações aqui, e aí, no momento, eu não estou muito versado no tarô, né? Que é um dos objetivos, e às vezes eu fico meio perdidão, assim, né? Comecei até a ler aquela Cabala Mística, da John Fortune, para meio que pelo menos ter um pano de fundo para depois articular com o tarô. Mas, assim, detalhes, né? Ainda consegui pegar muita coisa e li os 2 capítulos, né? Que eu nunca tinha parado para dar uma olhada mesmo nesse livro, né? Eu tenho um do Levi aqui, que está embaixo do celular aqui, mas não é esse aqui, ó, é a Chave dos Grandes Mistérios. E eu compreendi muito esse primeiro capítulo mesmo como se fosse praticamente um manual, né, da iniciação, assim, né, uma espécie de, não sei, manual mesmo, assim, né, que você vai lendo e até essa coisa, né, da preparação do mago, seu princípio, né, antes de a gente falar de magia, né, mas falar da plataforma, né, das condições de possibilidade para que o campo do mágico, esse horizonte mágico, ele possa se efetuar de alguma forma. Depois eu vou fazer mais perguntas elaboradas direito, mas 2 coisas que ficaram. Primeiro foi sobre os 4 verbos, né? Essa relação do quaternário, quatro verbos. E eu fiquei imaginando também como essa chave do ousar, né? Tem questões de tradução e de sentido, né? Mas como também está ligado à questão de coragem, né? E as relações entre a luz e sombra, o medo, né? A questão do Bafomé também, né? Como o ocultismo, esoterismo, esses símbolos antigos também, eles causam, né, um certo espanto, assim. Eu fiquei imaginando também como essa coisa do ousar, não só usar na direção do desejo, que vem à vontade, mas usar no sentido de uma coragem mesmo, de estar no caminho, e a vontade mais como a potência desejante, para, né, como a argamassa da coisa, né? E o silêncio, para mim, é uma chave muito foda, né? Porque eu até coloquei ali, né? O famoso, né, silêncio é patuá de gente grande, né? É incrível, né? Como sabendo, né? Até nessa concepção do mágico como uma potência da linguagem, né? E se a gente soubesse, né? A real potência, né? Que o verbo, né? Que a palavra criadora ela tem, a gente falaria bem menos, né? A gente ficaria muito mais quieto. E o que a gente escolhesse para falar seria também atravessado por uma outra ética, por uma outra coisa, né?
sem mentiras, né? Sem o profano e etc. E nesse finalzinho eu peguei essa coisa que você falou do jogo, né? Que aí me lembrou aquela coisa dos hindus, né? Do lila, né? Que Lila, eles falam, né? Que Lila. é brincadeira cósmica, né? E eu já me peguei pensando muito nisso. E até em relação à manifestação humana mesmo, né? Do nosso fascínio pelos jogos, né? Desde de forma muito imemorial, muito antiga, né? Joguinhos de pedra, de gravetos, de mãos, né? De ginga, de dança, de como nós sempre estamos, até culminar em jogos eletrônicos, mas a gente sempre está. É um trabalho, é um jogo, né? É um trabalho de repartição, é um jogo, tudo meio que tem uma estrutura assim de uma certa dinâmica, né? Desse jogo, e tem que ser jogado, né? Para ele funcionar, meio que para a roda rodar, né? Então, enfim, foi só um paralelo assim que me lembrei assim essa ideia aí dentro de uma concepção ocidental, mas que me lembrou também essa ideia do Oriente assim, né? O Deus como o próprio jogo, né? A criança que está brincando e nós como manifestações, né, particularizadas também brincando, né? E talvez até possa fazer relações assim dessa coisa do mal também, né? Como uma má forma de brincar, né? Como uma mentira dentro do jogo, uma mentira dentro da brincadeira, né? Que não é um jogo assim de aniquilar, né? Mas é um jogo de dinâmica, de duplo ganho, e que a gente não vê, né? Enfim, a priori foram só observações mesmo, assim. Depois, se tiver uma pergunta propriamente dita, eu levanto a mãozinha virtual aqui. E obrigado novamente. Perfeita colocação, Bruno. Assim, você sempre acrescenta com as suas considerações muito enriquecedoras. Me lembra o Santo Daime, né? Um hino que fala assim: ouvi muito e fala pouco para ouvir os meus caboclos, né? Essa ideia da ética, ou a ética do silêncio, isso é muito interessante. E do jogo, né? Da brincadeira, do mal jogar, é muito interessante. O Chile fala muito do lúdico, né? O Chile que falava muito a importância da ludicidade, né? E aí envolve também a criança, né? A criança, o jogo, né? A não ser que sejas como criança, não, e não entrarei no reino dos céus, né? Se você encarar isso com muita seriedade, a vida, você não vai entender o que é a vida, né? É muito interessante isso. Então, Mahalila, que é aquele jogo oraculado dos hindus, né? Quem tinha levantado a mão agora, depois de tu, foi o Léo, depois é o Renan. Eu quero trazer de novo a polêmica. Eu até já peço desculpas, mas é questão mesmo do meu próprio mapa astral. É a questão sobre o Aleph, seu louco, o mago. Mas o argumento que eu queria levantar, eu sinceramente eu não tenho resposta não. Eu queria, na verdade, continuar ver a inglesa, continuar a ver a francesa e jogar com essas duas. E um dia, eu sempre penso numa coisa meio brasileira, mas eu não consigo nem conceber uma coisa dessa. Mas enfim, voltar ali para os argumentos que eu queria apresentar e pôr em questão para tu mesmo, para ver o que tu acha. O número. O Aleph, por ser essa letra que não tem som, representa o zero, por ser esse número que não é quantidade. Olha, O, vai. Eu entendi. Tu tá jogando a questão para mim, né? Se o é, mago é o Aleph, né? Vamos falar sobre isso. é, Você tinha alguma outra questão depois dessa? não, enfim, aí eu ia completar, né? Aí o mago seria o Bash, como casa, no questão de preparo, até mesmo você preparar a sua própria casa para virar o mago e ali habitar o Aleph. E também de como depois o 1 com o 0, né, forma o 10, e que volta lá para o 1. Enfim, o que tu acha desse argumento que é voltado para o número, né? Não é o negócio lá de que letra começa a Bíblia, que sinceramente eu nem sabia também. É o seguinte, eu vou tentar ser sucinto nessa questão, mas claro que ela dá muito pano para manga para a gente conversar, né? Primeira coisa que eu queria dizer, primeira coisa, certo? É da propriedade do símbolo ser polissêmico, né? Então, o Aleph como um símbolo, você consegue associá-lo ao mago, você consegue associá-lo à papisa, você consegue associá-lo com o que quiser, né? Porque é próprio do simbólico ter mais de uma referência, ter infinitas referências, né? Então, eu não acho que existiria, a princípio, um argumento que diga o Aleph é o mago e não faz sentido o Aleph ser o louco, né? A primeira letra do alfabeto hebraico ser o louco, né? Eu acho que isso é da potência do simbólico
né? E ambas estão certas porque apontam para horizontes diferentes a respeito da iniciação e a respeito da compreensão do esoterismo. Mas eu vou dizer para você, no e-book que eu escrevi, o Arcana Mistério, que eu trabalho lá a escola francesa, né? E nessas minhas pesquisas sobre a escola francesa, a escola inglesa, cheguei a uma conclusão que tem autores que chegam também, de que é o seguinte, a escola francesa, ela está muito mais próxima de uma numerologia. Olha como é interessante, de uma mística dos números. E a escola inglesa, ela está mais próxima de uma mística astrológica. Ou seja, a relação do tarô com a astrologia faz muito mais sentido na inglesa. Porque, um exemplo, é a troca lá entre a força e a justiça, né? Quando a inglesa inverte e coloca a justiça no 11, né? 11 é metade do tarô. E Libra é a metade dos signos. Então faz muito sentido o 11 ser a justiça para caber a analogia com a astrologia. Então fica astrologicamente perfeito a escola inglesa. Por que a escola inglesa dá uma ênfase na astrologia? Porque a escola inglesa tem uma ênfase na magia, na operacionalidade. Os ingleses têm muito isso, né? Que a Revolução Industrial foi lá, capitalismo, né? O inglês tem muito essa coisa de pôr a mão na massa. Os franceses têm mais uma relação da teosofia, do número, do Pitágoras, da matemática sagrada. Então, o francês tem uma ênfase mais contemplativa, místico-contemplativa, vamos dizer assim, né? E agora, entrando E eu gosto mais da francesa. Por que eu gosto mais da francesa? Porque foi a linha que eu fui treinado a partir do Papos, né? Onde eu entrei no tarô esotérico, que marcou muito isso. E também porque, assim, eu não vou dar minhas razões, né? É muito estranho, para mim, muito estranho, dizer que o mago é a segunda letra do alfabeto hebraico, que é o Beth. Isso para mim soa muito estranho. Porque você vai colocar a papisa no 3, a imperatriz no 4, a imperatriz, a grande mãe, né? Mas o 4 é na área da natureza, mas o 4 é muito o imperador, tu entende? Aí você vai colocar o imperador no 5, o sacerdote no 6. E isso para mim é muito estranho, sabe? Me soa muito estranho. Aí você vai dizer assim, mas o mago como casa de Deus. A letra Beth, do alfabeto hebraico, forma a palavra Betel. Betel quer dizer casa de Deus, né? Essa casa do divino é o templo. É o templo. E o templo é uma figura feminina muito forte, né? E aí, esses estudos que mostram isso, né? A entrada do templo como a vagina, né? As pernas, tem muita coisa da mãe, da entrada, da casa que te protege, né? O aconchego da igreja, né? Então templo, para mim, não é o templo humano do mago. O mago não está nessa... Ou seja, é Maia no sentido hindu, né? Porque, assim, Maia não quer dizer que não existe. Maia quer dizer ilusão, né? Tá lá, mas é meio ilusório. No caso do templo, é o que separa o sagrado do profano, né? Então, o templo é sagrado, o profano é o que está fora. Então, Betel tem muita associação, é a cara da papisa para mim. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa pior, que para mim fundamenta mais ainda o Betel ser a papisa. A papisa, ela está muito ligada ao silêncio. Beth está ligada à boca, né? Betel, Beth, boca. Então, o que acontece? O silêncio, a boca. Quem é que rege a boca na astrologia? Touro. Touro é exaltado pela lua. E a papisa tem essa relação com a lua. Então, papisa é o silêncio, é a boca que se fecha, é o muon em grego, mistério. A mística, o mistério quer dizer que você se cala diante daquilo. Então, é mais uma chave para que a papisa seja o número 2. O mago, ele está muito ligado ao princípio que gira tudo. Não o mago, o indivíduo. Eu não vejo o mago como um indivíduo, né? E eu acho que o louco é justamente o espírita. Por que o louco é o espírita? Porque é aquele que negou, vamos dizer assim, o conhecimento da alquimia, da cabala, relegou isso à superstição, ele vai pela inspiração, ele recebe o que vier, ele vai no gratiluz, ele vai no Deus é amor, ele vai, venha quem quiser, eu recebo todos. Ele só vai, né? A escola inglesa, por ter uma ênfase mais rebelde, mais aquariana, vai exaltar o louco, justamente porque o louco significaria essa
quebra da moral vigente, né? Então, o louco, tá, na visão da escola inglesa, é aquele que vai questionar, é o cínico, né? O cinismo filosófico, né? E na escola francesa é muito claro, o louco é quando você está perdido. O louco é quando você não está entendendo o processo. O louco é quando você está fora da coisa, né? E na escola francesa tem uma divisão, porque alguns vão colocar como 0, outros vão colocar como 21, uns vão dizer que é a mesma coisa. Então, na francesa, o louco é o 21, não é o mundo. O mundo é o 22. Por que o mundo é o 22? Porque se você somar 2 mais 2, 4, né? Aí tem os 4 animais do Apocalipse, o mundo é os 4 elementos, né? Então, o mundo tem que ser o 22 por isso. Ou seja, ele não é um arcano, o mundo. Ele é a conclusão dos arcanos. Então, são só 21 arcanos, né? Com o mundo sendo 22. E aí, se você colocar pela escola inglesa, o mundo vai ser o 21, se eu não me engano, né? E o louco vai ser o 0, o louco vai ser o 1, o mundo vai ser o... Não sei, eu não lembro agora qual seria especificamente. E também uma coisa ainda mais fantástica, mais para terminar e para falar o Renan falar um pouquinho. Gente, não tem como a letra Aleph é o desenho da letra Aleph e o desenho do mago, né? Eu acho que essa questão do desenho pega muito. Porque a gente vai ver no desenho das letras o quanto elas se parecem a silhueta com os arcanos maiores, de fato. Se parece pela linha da francesa, que coloca o Aleph como o mago, né? Então, essas são as razões, né? Eu sigo a tradição francesa, que seria a mais tradicional, vamos dizer assim. Né? Que o arcano do 8 é a justiça, o 11 é a força, e etc e tal. Ela é intuitiva? Nem sempre. Algumas vezes, a inglesa é bem mais intuitiva. Mas aí a gente vai absorvendo isso melhor ao longo das aulas, a gente vai vendo isso aí. Renan, pode falar. Então, boa noite a todos. Queria parabenizar, né, mais uma vez aqui, meu amigo Anael, pela sua apresentação. Eu queria primeiro fazer uns comentários a partir das minhas anotações, né, que eu li o texto do Dogma Ritual, e depois fazer uma pergunta, né? Então, primeiro, no Dogma, eu acho interessante alguns pontos que ele destacou no primeiro capítulo, né? Que ele fala muito da questão da linguagem, né? De certa forma, né? A questão da palavra, né? A luz intelectual é a palavra. Então, uma frase assim bem marcante, né? Assim como a frase falar é criar. Então, olha só a importância, né? Da linguagem aí, né? Apenas você, por exemplo, anunciar, né? Anotar seu desejo já contribui, né? Em algum sentido, né? Como se fosse um primeiro passo, né? Para o resultado. Depois, né, ele fala, eu acho muito interessante observar a importância da filosofia mesmo, né, a filosofia, de certa forma, tradicional para a questão aqui do esoterismo, né, quando ele fala do estoicismo, né, ele cita bem rapidamente o estoicismo, mas como algo importante, né, então também acho interessante também como chave de leitura, dar uma olhada aí no estoicismo, né, já que ele fala no sentido de que os estoicos eles faziam essas abstenções não eram por acaso, né? Então, no final, é a questão aí da importância do autocontrole, é um dos ensinamentos, né, para o iniciante, né? A questão do autocontrole. Assim como o próprio autoconhecimento, né? Ele fala, né, daquela frase lá, né, do templo lá do Apolo, né? Conhece-te a ti mesmo. Assim como a questão da criação de si mesmo, né? Quando ele tem essa frase que ele fala, o mago é o criador do mundo pequeno. Também uma frase assim que me chamou muita atenção. Então, ao mesmo tempo que ele fala da palavra, ele fala da importância do silêncio, né? O silêncio e a abstinência, né? Duas coisas relacionadas ao autocontrole que o mago tem que desenvolver, né? E já no ritual, uma coisa que eu quero destacar é que ele fala da questão da educação da vontade, né? Que é importante fazer essa educação da vontade por meio de práticas. Tem até um livro, né? Que é a Educação da Vontade, né? Vocês podem procurar depois. Aí, agora venho para a minha pergunta, né? Então, você falou aí sobre a questão de não usar a magia para fins egoístas. Então, nesse sentido, eu poderia concluir que o objetivo da magia seria o altruísmo, seria a caridade? Interessante. Muito boa a sua pergunta. Muito boa também essa observação do estoicismo. Também me chamou a atenção. Eu não coloquei aqui, mas eu também tinha me chamado bastante atenção o estoicismo. É interessante essa pergunta porque
o Orício Levi, né, ele está seguindo a tradição lá do Renascimento, que separa a baixa magia da alta magia, né? E a alta magia, ela tem um fim no sentido altruísta, mas não altruísta no sentido de necessariamente fazer o bem às pessoas, mas no sentido de o ser humano, quando ele entra em contato com o divino, ele purifica toda a natureza no seu corpo, né, no seu processo. Então, o ser humano é esse catalisador alquímico, né, essa purificação de toda a natureza. Então, magia é sacerdócio, por Levi. É o sacerdócio dessa grande redenção, né, de Deus, do homem e da natureza. Então, como o ser humano está no meio da natureza e do divino, então a alta magia é o que contribui para esse processo de purificação da natureza em contato com o divino. A natureza quer entrar em contato com o divino, então, através do humano, ela chega nisso. A alta magia, a magia que não tem fins egoístas, é a que possibilita esse processo, né? É a teurgia, né? Ou seja, é o rito que visa purificar a alma e tornar minha alma mais receptível às virtudes. Então, é uma pedagogia também, né? A teurgia é uma pedagogia sobre as virtudes, né? Então, é um altruísmo nesse sentido. Agora, sim, é claro que a magia, bem no começo mesmo, lá no Egito Antigo, ela tinha fins práticos, né? Achar água, curar doenças. Então, a gente não pode dizer que esse egoísmo aplicado aos antigos, bem antigos, poderia ser um egoísmo no sentido moral, né? Era bem mais prático, então assim, a gente tem que talvez tomar um pouco de cuidado com isso, com essa ideia de não pode usar a magia para fins egoístas, mas o que seria o egoísmo, né? Até que ponto também, e aí fica a reflexão, né? O nosso altruísmo também não é o egoísmo disfarçado, né? Tem essas questões também. Então eu prefiro pensar a alta magia e a baixa magia no sentido de dizer o seguinte: a alta magia é magia como sacerdócio, ou seja, como sacerdócio de tentar fazer com que a natureza experimente o divino a partir de mim. A baixa magia é a magia da onipotência do poder, né? Daquele que quer ter onipotência do poder. Então, ela é egóica, mesmo que a finalidade dela não seja egoísta a todo tempo. Entende? Ela é egóica nesse sentido. Ela é como se fosse a cocaína, sei lá, nunca usei, mas o pessoal diz que é assim, né? Essa coisa do ego, né? Essa coisa da onipotência, né? Eu quero ter o poder sobre a criação. No Jacob Boehme, a gente sabe que o Lúcifer, a queda de Lúcifer, está muito associado ao que o Lúcifer queria a onipotência divina, né? Olha a chave, né? Queria ser como Deus. Ou seja, ele não aceitava o lugar dele na criação. Ele quebrava a hierarquia, né? Então, essa ideia da criatura e do criador. Então, a baixa magia, ela quer inverter essa relação. Ela quer fazer da criatura o criador, no sentido da onipotência, né? E não fazer a integração do micro do macro, né? Já a criatura imitar o criador no sentido dessa integração. É mais ou menos por aí. É um assunto complexo, pergunta bastante interessante, me dá pano para manga, mas eu vejo mais ou menos assim. Eu acho que o Levi está mais ou menos nessa linha. Magia é sacerdócio, sacerdócio é fé, é caridade, é altruísmo, né? Altruísmo de permitir que a natureza encontre o divino a partir de mim, não interromper esse fluxo, né? Mas duas pessoas levantaram a mão, é o Caio e depois é o Bruno, ou foi o Bruno primeiro? Enfim, pode falar em qualquer um. Mas é basicamente isso. O Bruno foi primeiro. Fala, Caio. Valeu, Eu Caio. disse que o Bruno foi primeiro. Valeu, então, Caio. pode falar, Bruno. Então, eu não vou achar, estou com o celular, não vou achar o trecho aqui do livro, mas você vai lembrar provavelmente, porque eu não sei exatamente as palavras, mas tem uma hora quando ele vai falando sobre essa questão da preparação e dos saberes necessários, essa parte, né, do saber, etc. Tem um pequeno momento onde ele fala que algumas pessoas integram, né, aprendem esses conhecimentos intuitivamente. E aí ele fala assim, ele chega a falar sobre pessoas no sertão, ele usa essa palavra, acho estranho, pessoas simples. Eu queria achar o trecho, mas o que ele está dizendo é meio que contrastando essa figura assim do conhecimento mágico, talvez no sentido mais elitista, ou sei lá, capuz e tal, e ele fala que pessoas comuns às vezes conseguem, né? Aí me lembrou até uma página que eu estou olhando recentemente no YouTube, chamada Sertão Místico, né? Que é uma galera de
do Nordeste, que eles gravam entrevistas, né, com rezadores, com benzedeiras, que ficam bem nos interiores, né? E eu acho interessante porque é só um parágrafozinho. Quando você for falando aí, eu vou tentar achar exatamente qual é o parágrafo. É só um parágrafo que ele fala, que é bem distante até do resto, assim. Eu sei Então, ele qual fala é. de pessoas simples que intuitivamente, né, descobrem as chaves. Eu sei qual é. Do homem simples do campo, ele tem, às vezes, um grande conhecimento mágico. Ele Isso. associa a meio que a pureza do coração do homem do campo, que faz com que ele ouça a voz da natureza, né? Então, ele associa isso meio que a uma questão da moralidade da pessoa do campo, que seria menos corrompida. Tem um romantismo aí, né? Tem uma chave romântica aí muito, muito forte, muito interessante nesse processo. Eu lembro qual é a passagem. Até me surpreendi também, né? Você mostra o quanto o elitismo de Levi é meio que relativizado em alguns momentos, né? Porque ele dá essa ênfase no nome do campo, né? Eu vejo um traço do romantismo aí, né? O homem do campo, né? O camponês, ele tem um coração mais puro, né? Menos corrompido, né? Ele consegue ouvir melhor a natureza, ele está mais em contato com a natureza, ele consegue ouvir melhor esses hieróglifos do mundo, né? E aí, eu lembro dessa passagem direitinho. E aí eu queria, por causa do horário, eu queria a gente passar para o Caio e encerrar na consideração do Caio, porque a Tainá vai ter que fechar, que tá no processo, né? E aí você pode colocar no grupo lá a passagem, de repente, quando você achar, viu, Bruno? Caio, a sua consideração, e a gente encerra na sua consideração. Certo, eu só ia dizer que nenhum autor existe num vácuo histórico, nenhuma obra também. Então, essa questão de não usar magia para fins egóicos, a gente tem que levar em conta que qual é a relação dos ases no tarô. Os ases são os elementos, mas enfim. A questão é que a magia medieval e antiga ela era puramente prática, ela substituía o que hoje nós entendemos a ciência. Então a magia antiga e medieval ela sempre ia ser usada para guerra, ela sempre ia ser usada para cura, ela sempre ia ser usada para riqueza, mas daí com o Pico della Mirandola e todo aquele hermeticismo renascentista se aproxima a magia da filosofia e da teologia, então se busca essa questão mais mística da compreensão de Deus, e daí quando você chega na época do Levi, já tem essa questão de você compreender a natureza através da observação da ciência normal mesmo, não é à toa que o Handel, que descobriu a genética, era um padre. Então, eu acho que as coisas que o Levi diz, você não precisa necessariamente levar adiante para sua prática mágica pessoal, porque se você está numa situação financeira difícil e você sente que usar magia para tirar você dessa situação ruim pode funcionar, então eu não acho que essa pessoa deva ser condenada. Ok. Então, muito boa essa consideração. A gente continua no grupo a discussão e boa noite a todos. A gente vai discutir essa questão da ciência com calma, achei muito interessante. Concordo plenamente, Caio, que é isso mesmo. Eu acho que, só para terminar, eu acho que o interessante do livro Levi, desses magos, né, são os princípios gerais, né? Por exemplo, a preparação do mago é um princípio geral que está em todos os ritos de magia, né? Mas essas coisas mais específicas de usar erva tal, né, e tal, e você tem toda a razão, eu acho, é exatamente isso. Mas é isso, a gente continua no grupo, galera, boa noite a todos, Tainá, avisa lá no grupo, lá pra Tainá encerrar a gravação, tá, alguém pode avisar lá no grupo, e é isso, valeu, galera, boa noite a todos, hoje foi excelente, e próximo a gente vai continuar na papisa, tá bom? É isso, Tainá, você pode encerrar a gravação, assim que for possível.